A sanção contra o Alexandre, o pedido é imediato. Mas daqui a pouco tempo também teremos ações contra os seus cúmplices. Os outros ministros do STF, Rodrigo Pacheco, Fábio Schor, quem sabe General Tomás. Eu avisei que foi enviada uma lista e o governo americano, para não deixar dúvidas, fez um tweet em português dizendo que os inimigos da liberdade de expressão americanos não seriam esquecidos. E é um mentiroso, porque ele diz, não, meu visto venceu durante a pandemia e eu nunca renovei. Mentiroso. Fake news, Alexandre. Então essa carta escrita pelo deputado Chris Smith, do Partido Republicano, 24 horas depois da audiência, um cara que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, o Chris Smith é um dos caras com um sujeito maior histórico na área de direitos humanos, é o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, um dos republicanos mais influentes da Casa dos Representantes, com o maior número de projetos de leis aprovados, e líder nessa história de repressão transnacional. Então nessa carta ele não só faz menção a tudo que eu disse durante a audiência, como ele também faz menção a uma carta enviada ao Alexandre de Moraes em 2024, na qual ele pediu informações, noticiamos aqui, sobre violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, e copiando o presidente da Câmara na época, o presidente do Senado na época, e o presidente do STF, que é o mesmo hoje o ministro Barroso. E essa carta nunca foi respondida por ninguém. E aí, diante disso, ele fala que são os fatos incontestáveis, as coisas que ele lista na carta. E uma vez constatadas essas ilegalidades, o que pede o Chris Smith, e eu vou reler aqui ipsis liter, exorta o governo a agir rapidamente para impor essas sanções ao Alexandre de Moraes e visando uma responsabilização futura a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional nos Estados Unidos. E não foi só, uma carta quase idêntica foi endereçada ao diretor de política doméstica da Casa Branca, que é o Vince Haley. E eu aviso a vocês, as minhas fontes já me confirmaram que tanto o secretário de Estado Marco Rubio quanto o Vince Haley já receberam as correspondências. Então, volto a dizer, chama atenção, ele pede ao secretário sanções imediatas e também a identificação de outros brasileiros envolvidos. Ou seja, a sanção contra o Alexandre, o pedido é imediato. Mas daqui a pouco tempo também teremos ações contra os seus cúmplices. Os outros ministros do STF, Rodrigo Pacheco, Fábio Schor, quem sabe General Tomás. Lembrem-se, eu disse a vocês que foi entregue uma lista. Muita gente, Paulo, mas você está dizendo que os vistos foram cancelados, mas no X, mas não vimos nada sobre vistos cancelados. Eu falo, meu Deus do céu, o governo americano emitiu um comunicado, mudou a sua política de visto para quem praticou a censura. Eu avisei que foi enviada uma lista e o governo americano, para não deixar dúvidas, fez um tweet em português dizendo que os inimigos da liberdade de expressão americanos não seriam esquecidos. Aí eu falo assim, mas Paulo, mas não, eles não publicaram uma lista dizendo Alexandre de Moraes, fulano de tal, fulano de tal. Eu já expliquei que não vão publicar, pô. Mas aí o sujeito tem que ser meio burro. Tem que ser meio burro. Aí tem que ser meio burro. Como é que a gente vai saber? Ora, os ministros que viviam aqui nos Estados Unidos, nunca mais veio nenhum, tentarem vir. Pode ser que um ou outro, pode ser que o Barroso ainda não tenha tido visto cancelado, vamos ver. Se ele vier, pode perder o visto aqui, pode dar com a cara no aeroporto. O Alexandre nem tenta mais vir. O Alexandre, que adora o Mickey, não sei se o Bruno tem imagens aí, não tem mais visto para os Estados Unidos. E é um mentiroso, porque ele diz, não, meu visto venceu durante a pandemia e eu nunca renovei. Mentiroso. Fake news, Alexandre. Você estava aqui nos Estados Unidos em 2022. Você estava aqui na época do Perdeu Mané, que visto câncer parou na pandemia. Outro dia, acho que foi a Mônica Bergman publicou isso. Vocês não publicam, vocês não checam o que vocês publicam, não. Esse é o problema de ser blogueiro chantinista. Nunca mais veio aos Estados Unidos. Por que o Alexandre não vem mais aos Estados Unidos? O Flávio Dino também não tenta. Diz que o bom é ir para o Maranhão. É verdade. Maranhão é Nova York. Ali são as dois grandes polos, né? Aquele eixo Miami, Nova York e Maranhão. Nada contra o Maranhão. Os Lençóis Maranhenses realmente são absolutamente espetaculares. Eu tinha vontade de visitar, nunca fui. Mas, né? Digamos assim que o número de turistas visitando o Maranhão é bem aquém ao de Miami, por exemplo, ou de Orlando, que é uma das 5 cidades mais visitadas do mundo. Casa do personagem que o Alexandre gostava tanto, né, Bruno? Bota aí pra gente. Aí. Isso aí você não tem no Lençol Maranhense.
Só aqui, cara. Não, pode ir para Disneylandia Paris, por enquanto. Vamos falar sobre isso, por que é por enquanto. Né? Pode ir para Disneylandia Xangai, tem Disneylandia em Xangai. Aí, Alexandre, tem Disneylandia em Xangai. Vocês que são próximos dos chineses, tem Disneylandia em Xangai. Você pode levar a sua orelhinha, pô. Nem tudo está perdido.